Boa tarde a todos. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para que nós possamos dar início aos trabalhos desta tarde. Ailton Sá dos Santos, Ananias José Barbosa, Aparecido Antônio Meira, Clemilda Pereira, Cléuser Marques de Lima, Rodomiro Gonçalves, Edmilson Marcelo Afonso, Edivaldo Souza Araújo, Edivan Campos de Albuquerque, Gervásio Batista Posa, Jair Padovani, João Pereira da Silva, José Lazareno Gomes, Marcelo Ferreira da Silva, Marcos Antônio Panício, Paulo Pereira Filho, Regis Atanásio Bueno presente, Valdeci de Oliveira e Valdeci Alves Pereira. Havendo número legal, declaro abertos os trabalhos da 25ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa, em 26 de agosto de 2014, às 14h40. Eu solicito ao vereador Clodo que faça a invocação divina, pedindo a Deus proteção aos trabalhos desta casa e que todos se coloquem em pé. Querido Deus, em nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, queremos Te agradecer por mais esse dia de vida. Queremos Te agradecer também porque tem cuidado de todos os nobres pares, todos os governantes da nossa cidade. Tem cuidado também dos nossos munícipes, abençoando todos eles. Queria Te pedir a proteção do nosso trabalho, que o Senhor esteja aqui presente, nos guiando e nos direcionando em todo o nosso caminho. Em nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, nós Te pedimos e Te imploramos que o Senhor escute a nossa prece. Amém. Pares, quero iniciar agradecendo a presença do vereador Everaldo Moraes, colega nosso da cidade de Montemor. Seja sempre bem-vindo, viu, vereador, ao Poder Legislativo hortolandense. Sempre é um prazer recebê-lo aqui no nosso plenário. O item 1 da pauta de hoje é a aprovação da ata eletrônica 31/14. Está em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Os vereadores concordam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares a ata eletrônica número 31 da 24ª sessão ordinária de 19 de agosto de 2014. O item 2, foram 26 expedientes do Poder Executivo e 4 expedientes diversos que estão relacionados na pauta eletrônica distribuída aos senhores vereadores em plenário. O item 3 solicita ao segundo secretário que proceda à leitura das proposituras apresentadas nesta tarde. Projeto de Lei Complementar número 9/2014, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação de cargos. Leitura do projeto de lei. Projeto de Lei 94/2014, de autoria do Poder Executivo, que introduz alterações na Lei 1228, de 14 de maio de 2003. Projeto de Lei 95/2014, de autoria do Poder Executivo, que institui a Central de Operações da Guarda Municipal de Hortolândia e estabelece a política municipal de utilização das imagens para fins de segurança. Projeto de Lei 96/2014, de autoria do vereador Ailton Sá dos Santos, que dispõe sobre a instalação e adequação de caixas ou guinchês em altura reduzida nos estabelecimentos privados e públicos do município. Projeto de Lei 97/2014, também de autoria do vereador Ailton Sá dos Santos, que obriga a manutenção de serviços de segurança privada durante 24 horas pelas agências bancárias nos locais em que houver a instalação de caixas eletrônicos. Projeto de Lei número 98/2014, de autoria do vereador Edmilson Marcelo Afonso, Zaca, que declara de utilidade pública a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, Central Brasileira, a ADRA, Núcleo Vinde a Mim. Leitura do projeto de resolução número 9/2014, de autoria do vereador Paulo Pereira Filho, que dispõe sobre a criação e regulamentação do Sistema de Controle Interno da Câmara Municipal de Hortolândia. Item 4, foram apresentados 48 indicações que serão encaminhados ao Poder Executivo para providências para que entender necessárias. E o item 5º, leitura, discussão e votação de 15 requerimentos e 3 indicações, no qual eu peço ao primeiro secretário que faça o início das leituras. Requerimento número 498/2014, requer informações sobre a construção de calçamento na Rua Pérola, no Jardim Santa Esmeralda. Questão de ordem, senhor presidente. O autor dos requerimentos não se encontra, estava no plenário e acabou saindo. O vereador não está presente, o vereador Mercadão, e eu peço ao primeiro secretário, então, que faça a leitura dos requerimentos da vereadora Clemilda Pereira.
Requerimento número 499/2014 requer informações sobre eventos programados para a Semana Municipal do Tabagismo. Esse requerimento de autoria da nobre vereadora Clemilda Pereira Amida. O requerimento está em discussão. Não havendo vereadores, vai à votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os contrários se levantem. Aprovado todos os vereadores presentes. Requerimento 501/2014, que requer informações sobre... Não, senhor presidente. Ô, vereador. Eu gostaria que fosse lido a indicação 1322. Eu peço ao segundo secretário que inclua também a leitura da indicação no qual o vereador autor está solicitando. Requerimento 501/2014, que requer informações sobre serviços de recapeamento da pavimentação asfáltica no município. Requerimento 502/2014, que requer informações sobre obras de pavimentação asfáltica no município. A indicação e elaboração do projeto de lei visando a redução da jornada de trabalho para os ocupantes do cargo de farmacêutico. Nos termos do artigo 181, as seguintes do regimento interno, combinado com o artigo 49, inciso 1º da Lei Orgânica do município de Hortolândia, apresento para conhecimento da Casa a indicação a ser encaminhada ao senhor excelentíssimo prefeito, com fundamento na justificativa sugerindo a elaboração do projeto de lei final especificado. Por entender que estamos beneficiando os profissionais farmacêuticos com a redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais, tendo em vista que grande parte dos trabalhadores da área da saúde já cumprem essa jornada, bem como estaríamos promovendo a igualdade de tratamento entre as categorias profissionais de igual nível, complexidade e dificuldade. Verificando-se que a competência para legislar sobre o assunto cabe privativamente ao Poder Executivo, pois envolve matéria que dispõe sobre a criação, estruturação e atribuições dos órgãos da administração pública, conforme determina a nossa lei orgânica. É que encaminhamos a presente demanda através da presente indicação. Nesses termos, apresente para indicar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, após providências junto ao departamento competente, seja elaborado o projeto de lei com a finalidade da redução da jornada de trabalho, sem prejuízo da remuneração e benefícios para os funcionários ocupantes do cargo de farmacêutico. Sala das Sessões, 25 de agosto de 2014. Quem assina todos os outros documentos, os requerimentos dessa indicação, o vereador Jair Padovani. Os requerimentos e a indicação está em discussão. Com a palavra, o autor dos requerimentos. Vossa Excelência era o prefeito. Senhor presidente, nobres pares, queria vir nessa tribuna e pedir o apoio dos nobres companheiros. Fui procurado aí pelos farmacêuticos e fiz essa indicação aí para o prefeito municipal. Nós já sabemos que algumas categorias já foi beneficiada, né? E algumas cidades da nossa região também já os farmacêuticos já estão trabalhando somente 30 horas. E aqui na nossa cidade praticamente estão 40 horas. E nós temos aí Campinas, Sumaré, Americana, Nova Odessa, que já estão com 30 horas. E nós estamos reivindicando aí também ao nosso prefeito municipal, e nós sabemos aí que o prefeito tem uma sensibilidade muito grande com a área da saúde, e tenho certeza que ele vai estar colaborando aí também com os farmacêuticos. E gostaria de pedir apoio de todos os nobres pares aí para estar aprovando aí a indicação e também os nossos requerimentos. Muito obrigado, boa tarde a todos. Continua a discussão. Os vereadores vão à votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os contrários se levantem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Requerimento número 503/2014 requer informações sobre área localizada ao lado do Jardim Boa Esperança. Requerimento número 504/2014 requer informações sobre a revitalização da Lagoa do Jardim São Bento. Esses dois requerimentos são de autoria do nobre vereador Aparecido Antônio Meira, o Meirinha.
Requerimentos está em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Os vereadores que concordam permaneçam à comissão. Os contrários se levantem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Requerimento Senhor presidente. Gostaria de vereador. constar a Vossa Excelência se eu poderia citar em conjunto o requerimento 503, de vossa autoria. À disposição do nobre vereadores e dos demais. Requerimento 505/2014, que requer informações sobre a ligação de rede de esgoto no Jardim Amanda. Esse documento é de autoria do novo vereador José Nazareno Gomes. O requerimento está em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os contrários se levantem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Eu peço ao primeiro secretário que, por gentileza, faça a leitura dos requerimentos do vereador Mercadão. Requerimento número 498/2014 requer informações sobre a construção de calçamento na Rua Pérola, no Jardim Santa Esmeralda. Requerimento número 500/2014 requer informações sobre a segurança de veículos e da ação de flanelinhas nas ruas próximas ao Shopping Hortolândia, no Jardim das Paineiras. Requerimento número 507/2014 requer informações sobre a divisa de Hortolândia de Campinas, no Jardim Santa Esmeralda. Indicação número 1311/2014 indica implantação de academia ao ar livre no Parque Odimar. Indicação número 1313/2014 indica limpeza nas mediações do ponto de táxi que fica em frente ao centro de compras no Remanso Campineira. Todos os requerimentos e a indicação são de autoria do nobre vereador Marcos Antônio Panício, o Mercadão. Os requerimentos estão em discussão. Com a palavra, presidente. A palavra ao autor dos requerimentos, o vereador Mercadão. Boa tarde, presidente, nobres pares, vereadora Amida, a todos os presentes, companheiro de Montemor, obrigado pela presença aqui. E, presidente, o requerimento 500 é sobre a questão dos chamados flanelinhas, que ficam ali ao redor do shopping de Hortolândia ali. E eu recebi no meu gabinete um jovem, semana passada, e estava fazendo um questionamento sobre a questão da segurança naquele local lá. E hoje ele está presente aqui, temos a visita desse morador, o Lucas, e ele estava questionando nós, enquanto vereadores parlamentares, sobre a questão da segurança. E naquele momento, falei para ele, expliquei que a segurança maior que tem é da Polícia Militar que faz, mas mesmo assim nós entramos em contato com o secretário de Segurança. Porque não só com ele, mas com muitas pessoas que frequentam o shopping, que não colocam o carro no estacionamento, são guardados lá pelos flanelinhas lá, né? Tem o direito de procurar o espaço dele, de trabalhar, mas a partir do momento que ele não aceitou que o carro dele fosse cuidado, na hora que ele voltou, o carro dele estava riscado. E ele não é o primeiro caso. São vários casos que estão acontecendo ali próximo da região central e também o próximo do shopping. E isso, às vezes o morador, o munícipe vai ao shopping só para lá, vai no supermercado ou vai ali fazer alguma coisa rápida, questão de 10, 15 minutos, para não pagar o estacionamento. Mas lá fora tem essa pressão, às vezes é coagido para pagar, para cuidar do carro. Nosso secretário prontamente entrou em contato com a Polícia Militar, Polícia Civil, pedindo mais um patrulhamento ostensivo ali, cobrança para não trazer mais transtornos aos nossos munícipes, que está ficando uma situação já desagradável e está prejudicando os munícipes da cidade, interferindo no dia a dia ali dos usuários ali da região central e próximo do shopping de Hortolândia ali. O outro requerimento, o requerimento 507, é referente sobre as divisas
da cidade de Hortolândia com a cidade de Campinas, especificamente na região do Santa Esmeralda. Lá tem um problema que a população daquele local, a divisa ela não está bem demarcada naquela região, na Rua Pérola ali. Tem um pedaço que pela divisa está em Hortolândia e outra, a grande maioria, está em Campinas. E aquela população dali usa as máquinas públicas da cidade de Hortolândia. A máquina pública de Campinas não interveio ali, não fez nenhum tipo de melhoria, e aquela população está sofrendo ali. Está sofrendo por falta de iluminação, estava com problema sério por falta de água. Se não fosse um acordo e uma conversa com a Sabesp para fazer um trabalho de forma coletiva, aqueles moradores não teriam água. Já não tem energia. Então precisamos fazer uma ação em conjunto com a Câmara Municipal de Campinas, com a Prefeitura de Campinas, que tome providências em relação a isso. O problema não é nosso estar em Campinas. O problema é nosso, sim, porque essas pessoas estão usando a máquina pública nossa, elas são oriundos de moradores ali do Jardim Santa Esmeralda, Chácaras Açaí. Então toda a máquina pública é nossa. E a Prefeitura de Campinas não toma nenhuma providência em relação a isso. E com a passagem da rodovia dos Bandeirantes, ficou mais ainda o problema para nós agora. Porque toda aquela área, aquele pedaço que tem ali, atrás da DEL, na Rua Pérola, depois daquela praça nossa entre a Bandeirantes, é Campinas. E aqueles moradores não sabem o que fazem. Estivemos numa reunião lá, conversando com os moradores, e a indignação deles, que não tem o respaldo de Campinas, e Hortolândia, juridicamente, nós não podemos interferir em nada. E por isso que eu estou pedindo, que passe aqui pela plenária da Câmara, é que seja feito um levantamento real aonde é a divisa da cidade de Hortolândia. Porque a divisa, ela não é uma linha reta. Lá pega um pedaço da rua, pega por Hortolândia, se eu não me engano, a rua é Hortolândia e a casa da pessoa, onde construiu, é Campinas. E tem um pedaço que é tudo Campinas. Então, por isso que eu tenho esse requerimento, gostaria de passar pela aprovação dos nobres pares, para a gente lutar e defender os munícipes daquela região ali. Vereador. Sim. Se Vossa Excelência permitir, eu sei bem de onde Vossa Excelência está falando, e sei também daquela problemática. Eu estou um pouco mais à frente, fazendo um debate com relação a um outro bairro que fica 18, 12, 13% na cidade de Hortolândia, 80% quase em Campinas e 7% em Montemor. E nós vamos ter uma reunião com a Secretaria, com o comando da Prefeitura de Campinas, para discutir isso, mas tem um procedimento que precisa ser desenvolvido. Então, como eu estou com outro grupo fazendo um trabalho em relação a esse bairro, e vamos passar no debate lá por Campinas, que necessita passar, se Vossa Excelência quiser, nós podíamos formalizar essas ações. Vossa Excelência toca esse projeto, eu toco lá onde estou tocando, mas aproveitamos esse mesmo movimento para buscar os caminhos para a regularização disso. Tem que passar pelo IGC, tem que ter lei aprovada na Assembleia, tem vários passos a serem dados. Se Vossa Excelência quiser, podíamos aproveitar o movimento que já está acontecendo lá um pouco mais à frente, perto do Amanda, e Vossa Excelência também aproveita dessa audiência e já coloca na mesa esse assunto para levar junto aos moradores que Vossa Excelência representam lá. Obrigado, presidente. Sim, vamos fazer esse trabalho aí. A gente precisa ajudar os munícipes daquela região, tanto que o trabalho, já a Prefeitura de Hortolândia, ela tem um projeto aí, já junto no IGC, justamente para isso, para rever essa questão das divisas. Mas, como bem o presidente falou, isso não é tão simples assim de estar se resolvendo. Vamos ter que ter a boa vontade da Prefeitura de Campinas para interferir ali, porque as questões de divisas não é competência dos municípios. E sim, tem que passar por um projeto na Assembleia Legislativa. Mas muito obrigado aí, colaborou muito com o debate aí. É isso, conto com o apoio de vocês na aprovação desses requerimentos, das indicações, para ajudar os munícipes da cidade de Hortolândia. Muito obrigado. Continua a discussão? A palavra. A palavra ao, vereador Regis.
Presidente, nobres pares, uma boa tarde a todos. Quero parabenizar o vereador Mercadão pela autoria dos documentos, mas queria fazer apenas um contraponto com relação ao requerimento número 500/2014, que é uma questão um pouco mais complexa, eu acho, no meu entendimento, sobre a ação dos flanelinhas. Eu acho que o primeiro é uma questão social. O município tem que dar conta, porque a maioria das pessoas que estão ali, eles são usuários de drogas. Nós percebemos pelo jeito, nós sabemos no conversar com eles. O município tem que ter uma política preventiva ou uma internação para essas pessoas que precisam desse auxílio médico. Eu acho que uma ação da Guarda Municipal, da fiscalização, eu acho que agravaria o problema. Então, eu acho que nós teríamos, vereador, que, junto com a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Inclusão, criar um programa para que eles possam ser inseridos. Porque a gente sabe também que é uma questão muito mais social do que uma questão da propriamente segurança. Então, parabenizo você pelos documentos e fazer só apenas um contraponto nesse requerimento aqui. Continua em discussão. Não havendo oradores à votação, os vereadores que concordam, primeiro como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares. Sim, nobre vereador. Eu gostaria que... Nobre vereador Mercadão, Vossa Excelência autoriza? Está à disposição de todos os nobres pares. Solicito à secretaria que encaminhe ao vereador Meirinha e aos demais vereadores que tiverem interesse em assinar os documentos do vereador Mercadão. Requerimentos 508. Requerimento 506/2014, que requer informações sobre a fiscalização e cumprimento da lei do silêncio. Requerimento 509/2014, que requer informações sobre a suspensão do pagamento de 50% da licença-prêmio por assiduidade. Indicação 1339/2014, que indica manutenção no campo do Jardim Santo André. Todos os documentos são de autoria do novo vereador Valdecir Alves Pereira e José Nazareno Gomes. Estão em discussão. Questão de ordem, presidente. Sim, nobre vereador. Gostaria de pedir a Vossa Excelência que fizesse a minha inscrição na tribuna livre. Solicito ao primeiro secretário que inscreva o vereador João Pereira na tribuna livre. Continua em discussão, não havendo orador. Com a palavra o vereador Ananias. Senhor presidente, vereadora Mida, nobres vereadores, quero ser breve na minha fala, mas não poderia deixar de citar o requerimento apresentado pelo vereador Valdecir Nego, em conjunto com o nobre vereador Zezé, que trata sobre a suspensão do pagamento de licença-prêmio por assiduidade. Requerimento número 509/2014. Ao final de 2013, eu fiz um requerimento semelhante, porque nós percebemos que não tem sido adotado por parte do Poder Executivo uma metodologia de cumprimento à legislação que faculta o pedido ao servidor e não à sua chefia imediata, diretores, secretários, que têm indeferido esses pedidos, alegando, na maioria das vezes, falta de dotação orçamentária. Na realidade, além de ser uma conquista já do servidor público em geral, normalmente, quando se nega o pagamento dessa licença-prêmio por assiduidade, em pecúnia, em dinheiro, o servidor ele acaba por si só requerendo em descanso, na grande maioria das vezes. E quando o servidor sai em descanso, necessário se faz colocar outro servidor para substituí-lo. Na grande e imensa maioria das vezes, o que torna aquele pagamento daquele servidor em substituto, quer seja através de carga suplementar, no caso de professores, quer seja por horas extras, no caso de servidores administrativos, o fato é que
do ponto de vista orçamentário, que tem sido a justificativa para o indeferimento, se torna mais caro para o poder público local. Se torna mais caro para a prefeitura estar pagando esta carga suplementar ou essa hora extra, em detrimento de pagar em pecúnia para o próprio servidor requisitante. Isso, tecnicamente, já ficou comprovado no ano de 2010, quando eu tive a oportunidade de dirigir o setor de recursos humanos da Secretaria da Educação. Aliás, foi o último ano que se pagava 90% da licença-prêmio em pecúnia a todos os servidores que requeriam, porque, tecnicamente, do ponto de vista financeiro, compensa pagar para o próprio servidor, ao invés de substituí-lo, quer seja com hora extra ou carga suplementar. Além do que, senhor presidente, tem também o desgaste da praticidade local daquele trabalhador, quando um outro vem substituí-lo. Num caso de um professor, por exemplo, nós perdemos e perdemos muito, quando se trata de criança, fundamentalmente falando, até aquele professor se enturmar com as crianças, ou o inverso, as crianças se enturmar com o professor, já está praticamente na hora do professor titular da sala voltar. Então, há também um prejuízo psicológico, há também um prejuízo emocional, há também um prejuízo de diversos outros valores que eu não vou ficar citando aqui, mas seria muito prudente que o chefe do Poder Executivo pudesse se atentar e fazer com que a lei seja cumprida, o Estatuto do Servidor seja cumprido, e a todos aqueles servidores que reivindicar metade da sua licença-prêmio em pecúnia, que seja concedido, porque é isso que fala a lei. Acredito eu que ninguém está acima da lei, principalmente quando usam-se de uma justificativa que não é convincente. Era isso, muito obrigado. Continua a discussão. Não havendo oradores à votação, os vereadores concordam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares. Requerimento número 508/2014 requer informações sobre operações de catarata na rede de saúde do município. Este requerimento de autoria do nobre vereador Paulo Pereira Filho, Paulão. Está em discussão. Não havendo oradores à votação, os vereadores concordam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares. Requerimento 510/2014, que requer informações sobre o campo da mina. Requerimento número 511/2014, que requer informações sobre obras de recapeamento das vias centrais. Ambos os documentos é de autoria do novo vereador Edmilson Marcelo Afonso, Zaca. Está em discussão. Não havendo oradores à votação, os vereadores concordam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares. De autoria do vereador Clodomiro Benedito Gonçalves, requerimento número 512/2014, que requer informações sobre o sistema viário do Jardim Nova Hortolândia. Está em discussão. Não havendo oradores à votação, os vereadores concordam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares. Nobres pares. Presidente, Sim, nobre vereador. gostaria de consultar a Vossa Excelência para que peça autorização para o autor para que eu assine em conjunto esse requerimento. Vereador Clodo. Solicita a secretaria que encaminhe ao vereador Ananias e aos demais vereadores que entenderem que devam assinar. Item 6, a leitura, discussão e votação de 3 moções. Solicito ao primeiro secretário a moção do vereador Mercadão. Moção número 83/2014, moção de parabenização pelo aniversário da Casa Betânia da Paz em Hortolândia. Autoria do vereador Marcos Antônio Panício Mercadão. Em discussão. Não havendo oradores à votação, os vereadores que concordam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado a todos os pares, por todos os pares. Moção 84/2014 é uma moção de pesar pelo falecimento de Luciano Moretti. Moção 85/2014 é uma moção de apelo à Secretaria de Segurança para a rápida investigação do caso Luciano Moretti. Ambas as moções de autoria do novo vereador José Nazareno Gomes. Está em discussão. Estão em discussão. Não havendo orador. Com a palavra, o vereador. Vosso nome é Valdeci. Valdeci de Jesus. Com a palavra, o vereador Valdeci de Jesus. Eu ia falar Valdeci, vinha negro na minha cabeça, eu misturei aqui. Perdão, vereador. Senhor presidente, nobres vereador, vereadora Mida e público presente, essa moção que o nobre vereador Zezé faz a respeito do jovem que a gente perdeu,
o Luciano Moretti, do qual tive o prazer de conhecê-lo, a família Moretti, do qual sou cliente do supermercado Moretti, e ali a gente perdeu um jovem que estava vindo do serviço, após fechar a loja, o supermercado, onde vinha de encontro com a família, não conseguiu chegar até o seu lar. Então isso é importante, né, que a polícia, inclusive nós estamos em pleno o debate, né, das eleições estadual, eleição federal no nosso país. Esse debate e questão da segurança é muito importante para que não deixe impune, né, essa velocidade do crime que acontece no nosso estado de São Paulo. Então a gente perdeu um jovem, do qual estava vindo para sua residência, trabalhou durante o dia todo e não conseguiu chegar. A família hoje passa por um desgaste, desmotivação de estar trabalhando e fazendo investimento, porque não acredita mais e não tem aquele entusiasmo, né, de ali acreditar na segurança do qual o nosso estado, às vezes até o município, sofre. E a gente vê diversos comerciantes desmotivados hoje, porque às vezes o que faz durante o dia aparece alguém indevido para estar levando, e muitas das vezes tirando a vida da pessoa por poucas coisas, por falta às vezes de trabalho, de compreensão, e por falta de entender que a gente precisa ter mais família, ter mais fé e respeitar as outras pessoas. Então, parabéns, vereador. Gostaria de estar assinando junto com o senhor essa moção que é muito importante ali para a família e para todos os amigos que estão ao redor deles. Continuando a discussão. Não havendo oradores à votação, os vereadores concordam como estão, os contrários manifestem. Aprovado por todos os pares. Nobres vereadores, eu vou consultar o plenário para encaminhar duas moções solicitando autorização para que o meu gabinete possa providenciar o protocolo. Dia 11 agora foi dia do advogado, não é? Esse é o mês onde a OAB comemora o dia do advogado. Nós sabemos que a condição de justiça no nosso país, ela precisa... nós precisamos de inúmeras questões para que você verdadeiramente possa ter justiça. Da distribuição de rendas, há uma revisão de valores postos pela própria sociedade, passam pela necessidade de justiça. Mas é comum, como diz a OAB, que sem o advogado não tem como ter justiça. Porque o advogado dá a base para que haja o julgamento correto dentro dos ditames que a lei preconiza. Nesse sentido, eu penso que seria de bom tom que pudéssemos reconhecer a grandeza do trabalho e da contribuição que o advogado tem, tanto para a justiça, quanto para os trabalhos do Poder Legislativo. Nós não teríamos condições de fazer ou desenvolver esses trabalhos da maneira maiúscula que eles acontecem, se nós não tivéssemos um corpo jurídico que nos desse o suporte necessário para que isso pudesse acontecer. Então, penso que se Vossas Excelências permitirem, nós estaria colocando aqui em votação uma moção aos advogados dessa casa e à OAB de uma maneira geral, né, por mais um aniversário, uma comemoração, né, do aniversário do Dia do Advogado no nosso país. A outra... Queria fazer também, presidente, um registro. Hoje faz 100 anos que a Sociedade Esportiva Palmeiras foi criada. Temos alguns colegas aqui, no caso do João Pereira, o Valdecir de Jesus, o Nego, e o nosso prefeito Meira também é palmeirense, viu? Então, deixar um registro aí do 100º aniversário da Sociedade Esportiva Palmeiras. Espero contar com a assinatura de todos os demais membros aí. Nosso presidente, que é São Paulino, Mercadão. Então, eu queria fazer esse registro aí. Tem coisas que a gente nem precisa debater, né? Nem precisamos fazer o debate, porque se formos entrar nisso, não vai dar certo. Mas tudo bem. Nobres vereadores, está aposta as duas moções. Eu gostaria de saber se os vereadores concordam com o recebimento delas.
Se concordam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Então está aprovado o recebimento. Então eu vou colocar em discussão ambas as moções. Estão em discussão. Não havendo oradores à votação, os vereadores que concordam como estão, os contrários se manifestam. Então foi aprovada a moção pelo centenário da Sociedade Esportiva Palmeiras e também pelo Dia do Advogado aos nossos advogados e à Ordem dos Advogados do Brasil, aqui na subseção Hortolândia. Presidente. Sim, nobre vereador. Ainda que aprovado, gostaria que Vossa Excelência registrasse minha abstenção com relação ao centenário, por favor. Tem vantagens da presidência que são visíveis, né? O fato de, por exemplo, se não precisar votar só no empate, já me garante essa prerrogativa que Vossa Excelência não tem, e por isso está registrado a abstenção de Vossa Excelência. Quiçá um momento ou outro eles caiam na real e entendam isso que... Mas tudo bem. Nobres vereadores, chegamos ao final da chuva, até que enfim, graças a Deus. No final chegou a chuva, começou agora. A cidade, todo lugar precisa muito dessa água. A gente não sabia quem caía primeiro, se era o Palmeiras ou se era a chuva. Questão de ordem, senhor presidente. Não. Acabou. Vamos à frente. Nós estamos no intervalo, então, assim, tudo que está sendo dito aqui pode ser dito, porque estamos no intervalo. Tudo bem? Está tranquilo. A chuva caiu. Nobres pares, chegamos ao intervalo, nós temos o vereador João Pereira inscrito. Vereador, com a palavra, pelo tempo regimental de 10 minutos. Senhor presidente, nobres pares, faço uso da palavra na tribuna livre para discutir sobre dois assuntos. O primeiro não é um assunto muito fácil e também é um assunto muito polêmico. De antemão, gostaria de registrar aqui que eu respeito todas as opiniões em contrário, mas gostaria de colocar a minha posição enquanto vereador, não somente dessa Casa de Leis, mas da cidade de Hortolândia. Está ocorrendo, né, na nossa cidade, desde sexta-feira passada, a tal da feirinha. Uns dizem da madrugada, outros dizem feirinha do Brás, mas aqui ficou conhecida na cidade de Hortolândia como feirinha das malhas. Eu acredito fielmente assim que o sol nasceu para todos. Acho que todo brasileiro trabalhador, né, que tem família, que quer vencer na vida, deve ter um espaço, né, para que ele possa vencer, possa tirar o sustento, sustentar a família, dar empregos e tudo mais. A questão da feirinha da nossa cidade, ela é polêmica por quê? Porque, basicamente, pregamos nós, todos os cidadãos, desde o mais, que ocupa o cargo mais alto, aquele mais simples trabalhador da nossa cidade, que o comércio da nossa cidade precisa se desenvolver, precisa crescer. E nós só vamos ter um comércio forte, dinâmico, desenvolvendo cada vez mais. Eu olho para a Hortolândia hoje, se a gente fazer um paralelo, olhar aí há 5 anos, 10 anos, 15 anos atrás, hoje as grandes redes de supermercados já vieram para a cidade, faltam poucas marcas. Né? No comércio varejista, grandes lojas vieram para a nossa cidade. Né? E vejo que o comércio está se desenvolvendo. Muitas pessoas ainda dizem assim, pô, eu preciso ir para Campinas sempre, eu preciso ir para Americana, preciso ir para Indaiatuba. Mas em Hortolândia está melhorando. Agora, eu penso que a feirinha era para ficar na sexta, sábado e domingo. Agora já vai ficar 10 dias na nossa cidade. E aí você vai averiguando, pelas informações que eu tive da administração, é que a prefeitura, em um primeiro momento, não deu o alvará. Em um segundo momento, foi lá e multou. Né? E depois, os representantes, que eu não sei quais aí são, foram e conseguiram uma liminar na justiça, obrigando a prefeitura a dar o alvará para que se estabelecesse a feirinha na nossa cidade. De feirinha, eu acredito que já passou para exposição. E de exposição, eu acredito que se continuar as vendas como estão, né, eu acredito que eles vão querer ficar mais 10 dias, mais 30 dias, e aí? Aí eu pergunto, como que fica aquele pequeno comerciante
que primeiro mantém a sua família, trabalha na nossa cidade, paga impostos, que sustenta a sua família, que dá emprego. Porque hoje, se a gente for fazer uma pesquisa a nível de Brasil, quem mais contribui, né, para dar emprego nesse país é o pequeno e o médio empresário. Agora, eu acho extremamente injusto, né, uma feirinha dessa ocorrer na cidade, com permissão da justiça, respeito a posição do juiz que deu a liminar, mas no meu pensamento discordo, porque não contribui em nada para o crescimento e o desenvolvimento do comércio na nossa cidade. Até acredito que essa feirinha faz muito sucesso, devido à alta carga tributária que nós pagamos no país, é a segunda maior do mundo, o baixo poder aquisitivo da nossa população. Então, eu acho que para esse tipo de comércio vigorar e ter na nossa cidade, teria que ter condição igual para todos. Da maneira como está, é desleal. Estou ali na minha região, muitos moradores chegando, né? Ali no Parque Santo André, no Pinheiros, né? No Jardim Everest, indagando eu, John Lennon e outros vereadores, acredito que todos os nobres pares. Ô João, e aí? O que você está fazendo? É vocês que estão permitindo isso aí? Primeiro que o vereador não dá alvará, não concede alvará para esse tipo de comércio. A gente vai lá, fiscaliza, mas eu não tenho o poder de fechar. O que eu fiz foi procurar a administração, o setor de fiscalização, e o que eles disseram é isso. E que agora a prefeitura está tentando recorrer a nível de Tribunal de Justiça do Estado, porque aqui não conseguiu caçar essa liminar. Então, eu acho assim, gente, é lamentável, né? Eu fico extremamente indignado, né? Sou contra esse tipo de comércio na cidade. Aliás, São Paulo também já é contra. Ninguém quer mais feirinha da madrugada lá, feirinha que tem lá naquela região. E agora está vindo para a nossa cidade. Sumaré já barrou esse tipo de comércio, Campinas já barrou esse tipo de comércio, Nova Odessa, Americana já barrou. Por que esse tipo de comércio tem que vir aqui na nossa cidade? Então eu acho que assim, primeiro, a qualidade do produto. Segundo, não se tem garantia. Terceiro, dá emprego para o nosso povo aqui, gera divisa, contribui de fato para a melhoria do comércio local, valoriza a nossa cidade. Estas são as perguntas que eu faço, presidente. Acredito que não. Como eu disse aqui, é um assunto polêmico. Eu não quero ficar em cima do muro, porque quem fica em cima do muro cai para um lado ou para o outro. Minha posição é de acordo que a cidade tenha um comércio firme, forte, que os comerciantes nossos aqui tenham condições de crescer e se desenvolver, para que a nossa cidade fique conhecida no estado de São Paulo inteiro por ter esse comércio forte e pujante. Agora, nós precisamos dar um jeito nisso aí. A prefeitura está lá, tem muito advogado, acredito que muitos competentes. O prefeito está sabendo da problemática, mas o fato é, temos que barrar essa feirinha na nossa cidade. É a minha opinião pessoal. Respeito todos os trabalhadores de todos os setores, né? Respeito todos os cidadãos. Aliás, se a gente fazer uma pesquisa, a maioria do cidadão é favorável. Mas a gente tem que pensar, né? Que depois, se está faltando recurso na saúde, na educação, né? Na segurança, em outros setores sociais aí, né? É porque o nosso comércio aqui não está crescendo e desenvolvendo. E essa feirinha não vem ajudar em nada, né? Essa melhoria de arrecadação do município, e para que depois a gente podemos ter uma contrapartida, tanto a população como todo cidadão hortolandense, de uma cidade cada vez melhor. Então fica aqui minha indignação, meu repúdio a esse tipo de comércio na nossa cidade. E a decisão que a justiça tomou de dar uma liminar, eu acreditava que era para 3 dias, agora não sei, ninguém sabe quantos dias que é isso aí. Então, de repente, vai ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses. Né? Eu não sei de quem que é aquela área ali, mas precisa ser investigado. Quem autorizou fazer aquilo ali? Tá? Mas eu não quero colocar minha mão e chancelar e aprovar, né, esse tipo de comércio aqui na minha cidade. Que fique o registro nessa casa. O segundo assunto, nobre presidente, é sobre os Correios da nossa cidade. Estamos aí em eleições estaduais, eleições federais, e a pauta da segurança continua. Gente, não adianta termos educação de primeiro mundo, ainda não temos, isso é um sonho, é uma utopia. Não adianta nós termos uma saúde de primeiro mundo, se você não pode sair na rua, e de repente você perde a vida por causa de um par de tênis, um relógio, um celular, um pouquinho de dinheiro que às vezes você tenha. Agora, eu acredito, não estou aqui para defender partido A, B ou C, eu sou vereador e quero defender o cidadão, não quero entrar nessa disputa, nesse mérito aí partidário, ideológico.
Mas é uma vergonha o que está acontecendo na nossa cidade. Os Correios terem que fechar porque não tem segurança, presidente. O Correio aqui do Santa Rita parece um presídio. Botaram uma grade lá, o morador fica no sol, na chuva, no frio, pro lado de fora, para ser atendido. Os serviços de Correios hoje, para mim, é um dos melhores que nós temos nesse país. É uma notícia de emprego, é uma carta, você recebe aposentadoria, você paga uma conta, você recebe um produto. E agora o morador, está sendo tirado isso do morador. Hoje de manhã visitei o Amanda, se não me engano a Dailton Sá pode me ajudar. Está fechado lá ainda o Correio do Amanda. Um bairro que é uma cidade, a população do Amanda tem que vir aqui agora, ali para a região, ali perto do Bradesco. Pô, se o governo do estado de São Paulo não é capaz de dar segurança junto com o município aqui, para que o serviço do Correio funcione na nossa cidade, isso é dar um prêmio para a criminalidade, para os bandidos da nossa cidade. É inaceitável uma situação dessa. É a mesma coisa que pegar um título de incompetência e falar, ó, eu município, eu estado e eu até governo federal, porque o Correio é do governo federal, nós não somos capazes de dar segurança para funcionar um Correio na cidade de Hortolândia. Isso eu acredito que tinha que sair no Fantástico, gente. É uma vergonha. E eu, quanto vereador, venho aqui protestar, cobrar e denunciar essa situação. Não dá mais para continuar do jeito que está, gente. Graças a Deus, parece que depois dessa tomada de decisão do município de botar as câmeras de vigilância, o roubo de carro diminuiu aqui, bastante na nossa cidade. Mas os furtos em casa e em comércio tá demais. Os caras 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, 8 horas, 3 horas, 4 horas, estão entrando com metralhadora dentro do supermercado, dentro de farmácia, é em todo lugar, é na rua, é dentro de casa, ninguém mais tem paz nessa cidade. Agora, eu conclamo aqui o prefeito Meire, eu acho que ele está preocupado com essa situação. Se tiver 1 litro de gasolina para que as motos andem nessa cidade, para que as viaturas andem nessa cidade, tem que andar. Tem que aumentar a guarda municipal, tem que investir em inteligência, tem que fazer o diabo a 4, vou utilizar esse termo aqui. Mas a segurança tem que funcionar. O Estado tem que fazer o papel dele, que está na Constituição, que é dar segurança ao cidadão. Acredito que o município aqui, pelos números, faça até mais do que o Estado. Mas a coisa não funciona. Então dá medo de sair na rua, dá medo você visitar um munícipe na cidade, dá medo você ir para a igreja, voltar. Por quê? Porque a criminalidade está aí solta. E o Correio, que é um serviço básico para o cidadão de Hortolândia não tem o direito de ter. Então, é o cúmulo do absurdo, presidente. Então, enquanto vereador, eu não poderia deixar de passar esse sentimento que a gente ouve nas ruas. E aí a população cobra e acha que é o vereador que resolve tudo isso. Eu falo, gente, nós cobramos, nós debatemos, nós discutimos, nós denunciamos, mas no fim, você não tem a caneta. Você não pode resolver o problema. E eu acredito que o problema pode ser resolvido. É simples? Não é. Não estou dizendo aqui que com um toque de mágica a gente vai resolver esse problema. Mas tem que ter vontade política. Tem que ter coragem, tem que ter peito. Senão, não resolve. E aí, nós vamos viver igual eu vejo lá hoje. Você liga a televisão no Oriente Médio, né? Você vê lá a situação que está passando no Iraque hoje, a situação que está passando o povo palestino, o povo judeu. Um caos total. E quando a gente parte para o caos, ninguém sai ganhando, todo mundo sai perdendo. Gostaria de agradecer a paciência de todos os nobres pares aí. Mas é mais um desabafo, mas é aquilo que eu sinto e que eu vejo a população da nossa cidade clamar nas ruas aí, sobre essa questão da feirinha e essa questão do serviço de correio, que não pode funcionar pela falta de segurança na nossa cidade. Muito obrigado, presidente e nobres pares. Os vereadores, chegamos ao final do expediente. Questão de ordem, senhor presidente. Em nome do vereador. Gostaria que o senhor constasse essa plenária para que nós não fizéssemos nosso intervalo regimental de 15 minutos, já que todos os projetos nossos estão com os pareceres assinados. Nobres pares, a petição do vereador Gervásio, para que possamos dar continuidade, solicito aos vereadores que concordam com esse pedido, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares, solicito ao primeiro secretário, então, que faça a chamada dos senhores vereadores para que possamos ingressar na ordem do dia. Dailton Sá dos Santos, Ananias José Barbosa, Aparecido Antônio Meira,
Clemilda Pereira, Cláudia Marques de Lima, Clodomiro Gonçalves, Edmilson Marcelo Afonso, Edivaldo Souza Araújo, Edivan Campos de Albuquerque, Gervásio Batista Posa, Jair Padovani, João Pereira da Silva, José Nazareno Gomes, Marcelo Ferraz da Silva, Marcos Antônio Panício, Paulo Pereira Filho, Regis Atanásio Bueno presente, Valdeci de Jesus Oliveira e Valdeci Alves Pereira. Nobres pares, vou pedir também a autorização de Vossas Excelências, dia 27 de agosto, próximo agora, uma data dedicada à profissão de corretor de imóveis, que se comemora em todo o país. Então, naquela mesma linha que fizemos em relação ao advogado e à sociedade esportiva, vou solicitar, com autorização de Vossas Excelências, que possamos também fazer uma manifestação dessa casa, através de moção, para que possamos nos congratular com esses profissionais. Gostaria de saber se tem o aval do plenário. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Então, solicito à Secretaria que possa pedir lá, possa receber as moções, as 3 moções, para encaminhamento dessas homenagens. Nobres pares, o primeiro item da ordem do dia é discussão única do veto total ao projeto de lei 179/13. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura do item 1. Discussão única do veto total ao projeto de lei 179/2013, de autoria do vereador Adailton Sá dos Santos, que dispõe sobre o direito de assistência religiosa em hospitais e demais entidades de internação coletiva no município de Hortolândia. Com parecer pelo acatamento do veto, parecer da Comissão de Justiça e Redação, vai à discussão o veto total ao projeto de lei 179... Questão de ordem, senhor presidente. Sim, não, vereador. Eu gostaria da interrupção da sessão por 5 minutos para discutir sobre isso. A suspensa a sessão a pedido do vereador Adailton. Bom, retomando os trabalhos, solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores. Ah, não, desculpa, já foi feito. Nós estávamos, na hora do pedido, o vereador já tinha lido, o vereador Clodo já tinha lido o item 1, e eu estava na leitura dizendo que o parecer pelo acatamento do veto vai à discussão. O veto total ao projeto de lei 179/13 está em discussão. Está em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Os vereadores que concordam, e a votação nominal, nós vamos votar da seguinte maneira, nobres pares. Quem votar sim, acata o veto. O parecer e o veto, acata o veto, quem votar sim. Quem quiser derrubar o veto, tem que votar não. Ok? E quem não quiser votar, tem o direito de se abster. Então, quem quiser acatar o veto, vota sim, pelo parecer. Quem quiser derrubar o parecer e o veto, votam não. E com isso você derruba o veto, logo a lei terá que ser promulgada. Ok? Está claro? Alguma dúvida? Não? Então podemos ir para a votação? Então solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação. Adailton Sá dos Santos. Só uma questão, secretário. Que todos pronunciem no microfone, por favor, o voto para registro. Anísio Barbosa. Pela inconstitucionalidade, eu voto sim, presidente. Aparecido Antônio Meira. Não. Clemilda Pereira. Não. Cláudia Marques de Lima. Clodomiro Gonçalves. Não. Edmilson Marcelo Afonso. Não. Edivaldo Souza Araújo. Edivan Campos de Albuquerque. Gervásio Batista Posa. Voto sim, presidente. Jair Padovani. Não. João Pereira da Silva. José Nazareno Gomes. Marcelo Ferrari da Silva.
Marcos Antônio Panício. Regis Atanásio Bueno, meu voto é não. Valdecides Oliveira. O Partido Republicano da Ordem Social vota não, senhor presidente. E Valdeci Alves Pereira, negro, não está presente. Nobres vereadores, com 11 votos não e 2 votos sim, foi derrubado o parecer e, portanto, o veto total. A lei, então, ela é aprovada e sai, o projeto de lei 179/13, ele vai para promulgação. A presidência vai informar ao executivo para que o faça, e não fazendo, essa presidência promulgará essa lei em seguida. Item 2. Item 2. Discussão única do parecer da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei número 70/2014, de autoria do vereador Edmilson Marcelo Afonso Zaca, que dispõe sobre a denominação da praça de bairro Vila Real Santista, conforme especifica. Com parecer contrário, vai à discussão o parecer da Comissão de Justiça e Redação sobre o projeto de lei 70/14. Não havendo oradores, a votação. Os vereadores que concordam com o parecer vai para o arquivo, se concordarem, permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado o parecer, vai a arquivo o projeto. Item 3. Discussão Item única. 3. Desculpa. Discussão única do projeto de lei 72/2014, de autoria do vereador José Nazareno Gomes, que dispõe sobre a denominação da Praça 1, localizada na Rua Pérola, no Jardim Santa Esmeralda, no município de Hortolândia. Com pareceres favoráveis, vai à discussão o projeto de lei 72/14. Não havendo oradores, vai à votação. Os vereadores que concordam, pelo menos como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares. Nobres vereadores, chegamos ao final. Lembrando que quinta-feira está mantida e confirmada a reunião com a FGV, vai ser no Hotel Drudes, às 15 horas. Às 15 horas, então, já estão todos convidados para essa reunião. E convoco todos os pares para a 26ª sessão ordinária, a realizar-se no dia 2 de setembro, terça-feira, às 14 horas e 30 minutos. Que Deus nos abençoe a todos.